bem-vindo a mais um Alto Estilo. No programa de hoje a gente vai conversar sobre um assunto espinhoso, mas que precisa ser debatido: doação de órgãos. Para isso, eu recebo a psicóloga do Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais, a Tati Martins. Converso também com a arquiteta Lorena Comel, que vai falar para a gente sobre acessibilidade nas construções, em especial acessibilidade à população idosa. E recebo também o Rafael Mansani, que é o presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Ponta Grossa, que vem contar sobre cursos e congressos recentes aí para preparar os nossos profissionais para deixar nossa cidade cada vez melhor. É um instante só e eu já volto. Não saia daí. No dia 27 de setembro foi o Dia Nacional de Conscientização sobre Doação de Órgãos. Um tema que ainda é bastante tabu, mas que aqui em Ponta Grossa já deu um passo à frente, já saiu na frente com uma iniciativa do Hospital Regional. E para falar sobre isso, eu recebo a Tatiana Martins, a Tati, que é a psicóloga do Hospital Regional e que é responsável por esse assunto aí tão difícil junto às famílias. Tati, prazer em receber, seja bem-vinda. Obrigada, obrigada. Doação de órgãos não é um assunto que ninguém quer falar, né? Não, ninguém quer falar, ninguém quer pensar sobre a própria morte, né? Então, é tabu mesmo, as pessoas não conversam sobre isso, mas a gente tem percebido nesses últimos 2 anos lá no hospital que o momento de ser falado sobre isso é antes do evento trágico acontecer, antes da hora da internação, porque naquele momento a dor é muito grande e pensar sobre isso naquele momento é muito mais difícil, né? Então tem que ser falado antes, por mais tabu que seja, isso tem que começar a mudar. É porque as pessoas fazem plano de aposentadoria, plano de saúde, etc. Mas quando se trata de plano funeral, ninguém quer fazer, né? Parece que dá medo que chame. As pessoas parecem que têm essa cultura eu acho assim. Que é isso. Não vou falar, vai que chama, né? Se eu não falar, não vai acontecer. Né? Mas infelizmente as coisas acontecem, independente da gente falar ou não, né? A gente está trabalhando no hospital diariamente, a gente está vendo que as coisas acontecem, exatamente, né? E infelizmente é a ordem natural da vida ter o fim. Porque a lei mudou nisso, né, Tati? Quer dizer, a princípio todo mundo é doador, a menos que diga que não quer, né? Não. Ou não é isso? Tem que ser expresso, a pessoa tem que deixar isso. Hoje é assim, o que era antigamente aqui no Brasil era colocado na carteira, no documento de identidade, se era doador ou não. E hoje só quem pode autorizar a doação é o familiar. Por isso que a gente conscientiza a conversar sobre isso em casa antes, né? Para deixar o desejo claro, para falar o que realmente gostaria que seja feito em caso isso aconteça, para a família, na hora da decisão, poder decidir sem culpa, né? Porque a pessoa, a familiar muitas vezes se sente desrespeitando quem morreu porque acha que vai faltar pedaço. Não, isso é um tabu também? Quer também. dizer, achar que a pessoa precisa de tudo? Também, mexer no corpo, tem gente que tem familiar que não quer aceitar a doação por conta de mexer no corpo. Mas assim, a captação de órgãos é feito dentro do centro cirúrgico, com profissionais capacitadíssimos, é feito o fechamento como uma cirurgia normal, né? Fica uma cicatriz, assim, a gente entrega o corpo com todo respeito, assim, pode ser feito funeral da mesma forma, sabe? Não tem problema quanto a isso, assim. Mas tem muito mito sobre isso, né? Então, é difícil. E essa abordagem deve se tornar, quer dizer, para as pessoas conversarem no dia a dia já é difícil, como você falou, né, que aconselha que já converse antes, mas mesmo assim, no momento, principalmente quando você pensa que é uma morte geralmente trágica, não é qualquer pessoa, a hora que morre, que está apta a doar órgãos, né? Quais são os casos? Não, só em caso de morte encefálica, que quer dizer o quê? Que o cérebro está morto, né? Os órgãos ainda estão funcionando por conta de medicação, estrutura da UTI, mas assim, o cérebro morreu, o corpo não tem mais condição nenhuma de ficar vivo, apenas por algumas horas que dá tempo de fazer a captação. Então, é bem importante que as pessoas saibam que quando tem morte encefálica, é morte,
né? Infelizmente, declarado óbito na hora do último exame da morte cefálica. Então, a morte cefálica geralmente acontece por acidente de trânsito, quando tem traumatismo na cabeça, ou AVC, nesses casos. Então, não é toda morte que dá para doar também, é só em caso de morte encefálica. E as pessoas têm também essa preocupação, mas seu coração está batendo, não morreu. Tem. Isso é muito difícil, né? Porque, assim, é falado que morreu, que está morto, mas a pessoa ainda tem o movimento da respiração, sente o coração, sente que está quentinho. Isso é algo que as famílias sentem muito, assim, na hora, né? E tem que ter uma explicação da equipe, um acompanhamento psicológico muito claro para garantir que realmente é um diagnóstico muito sério. Não tem dúvida nenhuma quando é falado que a morte encefálica diagnosticou e o paciente faleceu realmente. Não há o que fazer, não há uma possibilidade ali, né? Não há. E a gente tem que respeitar o momento da família também, né? Porque cada um tem o seu tempo de assimilar, de entender, de elaborar toda essa notícia, porque não é fácil, né? Não, principalmente a nossa cultura ocidental, a gente não está preparado para esse momento nunca, né? Nunca. Mesmo a gente vê casos as pessoas perderem familiares lá de 100 anos de idade, que teve uma vida bem tranquila, que morreu dormindo, e as pessoas não querem que vá embora. É difícil, é bem difícil mesmo. Então, para nós, a gente começa a acompanhar a família desde o momento que interna lá no hospital, porque a gente sabe que essa preparação, esse acolhimento durante a internação faz diferença na hora da decisão também, né? Tá. E assim, é difícil porque além de você ter que elaborar que o teu familiar faleceu, você tem que tomar uma decisão super importante naquele momento. Você não tem muito tempo para isso, né? Daqui uma semana a gente conversa. Não, é agora. É nesse exato momento. Então, tem que ter um acompanhamento psicológico bem de perto mesmo. Aí que entra o teu papel. Como é que fica a tua estrutura emocional, você como profissional? Claro, é um atendimento profissional, mas é impossível não se envolver, né? A gente tem uma equipe de psicologia lá no hospital excelente, muito boa, né? Sou eu e mais 3 psicólogos. Em caso de morte encefálica, que a gente acompanha, somos nós psicólogos, tem mais assistente social, tem médico envolvido, tem enfermeiro, então a gente é uma equipe grande para dar conta disso, né? Nenhum de nós faz isso sozinho, porque a gente realmente também é ser humano. Claro. E não é tão simples assim, né? Então a gente tem uma equipe grande, então a gente se divide, cada um tem o seu momento, o seu papel ali, mas fazer terapia pessoal é bem importante também, né? Para você não misturar as coisas. Porque senão não é fácil. Não é fácil para ninguém, né? Não é. E um assunto que me chama a atenção. Qualquer idade pode ser doador, quer dizer que desde que tenha morte encefálica, claro, pode ser de qualquer idade. Que órgãos podem ser captados, podem ser doados? Então, pode ser qualquer idade, né? A partir de, não me lembro agora se é 1 mês ou 2 meses, a gente teve um protocolo de morte encefálica de uma criança de 3 meses há um tempo atrás, lá no hospital. E não tem limite de idade também. Né? A gente já teve lá de 78 anos, por exemplo, né? Então depende muito da saúde da pessoa, como que era antes, não depende muito da idade, depende de como que era a clínica prévia da internação, assim, né? Como que estavam. Pode ser doado basicamente tudo, né? Os órgãos internos, fígado, coração, rins, pâncreas, pode ser doado pele, pode ser doado osso, córnea, então tudo. E isso, aqui em Ponta Grossa, o Hospital Regional faz a captação desses órgãos, mas não faz o transplante. Aqui o hospital não está referenciado para isso. Não, lá todos os transplantes do Paraná são feitos lá em Curitiba. Né? Lá em Curitiba tem a Central Estadual de Transplantes, onde tem o ranking das pessoas que estão na fila. E aí, cada vez que tem uma morte cefálica, a gente entra em contato com essa Central Estadual de Transplantes, que daí mandam as equipes para vir captar no nosso hospital e levar para ser transplantado lá em Curitiba. Então, quer dizer, é muito mais gratificante, entre aspas, né? O trabalho de quem está lá, né? De quem está lá. De quem está recebendo e tem que dar a notícia para a família de alguém que está na fila de espera. Isso. De que ela vai ter uma nova chance de vida, né? Provavelmente sim, né? Provavelmente o transplantado tem uma carga muito mais de alívio do que o doador, que realmente é o momento da dor, é o momento do óbito, né? O momento de despedida mesmo, assim.
Mas aí é que entra, que eu achei que foi uma atitude muito interessante e inteligente de vocês, que foi a implantação da tal árvore da vida. Conta para o pessoal o que é isso, porque, sabe, eu achei que é o caminho da transição aqui, para que esse momento fique um pouco mais suave. A gente percebe que depois que tudo isso passa, né, depois desse atendimento, assim, a gente gostaria de dar esse agradecimento para as famílias, né, porque é um ato muito nobre na hora da dor você tomar uma decisão dessa, de salvar outra pessoa, né, então o nosso intuito principal era agradecer esses familiares que a gente atendeu durante o nosso período lá no hospital, e também deixar um monumento no meio do saguão para que todas as pessoas que circulam no hospital tenham acesso a esse tipo de informação, a saberem que a árvore da vida é por causa de doação de órgãos, para chegar em casa e falar, nossa, eu vi uma árvore lá, caso algum dia aconteça alguma coisa comigo, pode doar ou não pode, né? Para instigar o assunto, para colocar o assunto em pauta. A intenção é essa, homenagear e também conscientizar quem não fala sobre isso, né? E como é que é essa árvore? Ela é feita de metal? Como é que ela funciona, assim? Como é que é a estética? Ela foi feita ano passado por 3 serralheiros que nós contratamos. E ela é feita de material todos reutilizados, né? Então é perna de cadeira, perna de mesa. Então ela tem uma estrutura metálica grande, assim, de 1,80 mais ou menos. E ela é muito bonita, não é porque é nossa, mas eu tenho um orgulho enorme, assim, né? Eu acho ela uma obra de arte mesmo, né? E aí, o que finaliza a nossa árvore são os doadores que as famílias vão lá no dia 27 e penduram simbolicamente o seu ente querido na árvore. Então, ela é florida pelos nossos doadores, né? Que maravilha! É muito bonito, muito bonito. E aí você tem ali o consolo e até o ambiente para você convencer os próximos familiares que estejam nessa situação. Exatamente, exatamente. A árvore, ela é algo visível, né, palpável, assim. Então, as pessoas realmente têm um carinho muito grande por isso, né, de saber que o seu familiar fez algo importante, heróico, de salvar outras pessoas. No primeiro momento, isso pode não fazer tanto sentido, mas um ano depois, quando a gente chama as famílias lá, a gente percebe o quão felizes e gratos eles ficam, assim, pelo nosso atendimento, por ter tido essa oportunidade, né? Porque às vezes levam isso até como um consolo, assim, né? De que, o meu familiar morreu por algum propósito a mais, assim, salvar outras pessoas, enfim. E aquela coisa de, pelo menos, o coração, sei lá, do meu familiar ainda está batendo no peito de alguém, né? Tem uma frase que diz assim, que não é a pessoa que autoriza o órgão de quem faleceu, é o receptor que autoriza a pessoa a continuar a ficar viva em outro corpo. Né? Exatamente. E só que, legalmente, as famílias que doam não têm acesso a quem recebe. Né? A identidade é mantida em sigilo, assim, justamente porque já teve muitos problemas nesse sentido de irem atrás, de forçarem alguma ligação, assim, e o transplantado não se sentia à vontade. Então, hoje em dia, não é permitido mais falar para quem foi o receptor, né? A informação que a gente tem é só o sexo e a idade. São as 2 coisas que a gente tem acesso só. É porque, se por um lado pode ser muito gratificante conhecer, por outro pode ser muito invasivo, né? Isso, exatamente, né? E essa linha tênue de limites na hora da emoção fica muito difícil. Não é todo mundo que consegue ter um controle, né? Então, para evitar esse tipo de coisa, não é divulgado a identidade. E mesmo que o receptor queira conhecer o doador, não é? Não, legalmente não é permitido. E essa árvore da vida já está com muitas flores? Tá com bastante, tá com 20. Nossa, para 2 anos é praticamente um por mês, né? Então, estamos ainda com uma média pequena, baixa, podia ser melhor, mas estamos com bastante doações, assim. Do pessoal que tem condições de ser doador, qual o percentual aí que vocês têm conseguido sucesso? Mais ou menos 33%. É baixo ainda. É baixo ainda, né? É baixo, né? Tem bastante gente que ainda não concorda. E a gente, lá no hospital, a gente tem
muito respeito pela decisão do não. Ninguém está lá para convencer, a gente sabe que é uma causa nobre, mas sim, se a família não quer, se isso vai causar um dano maior para essa família, eu não vou conseguir dormir se eu fizer isso, a gente não vai insistir. Com A gente certeza, sabe né? o nosso limite, a gente tem esse respeito pela dor do outro e a gente não insiste. Por isso que seria muito ideal que já viesse essa ideia prévia, né? Ele é doador, então a decisão está clara, a gente não precisa pensar muito sobre isso na hora da dor. Vamos respeitar, né? Exatamente, Tá certo. exatamente. Tati, muito obrigada pela entrevista, Obrigada, parabéns pelo trabalho obrigada. e a gente está à disposição para sempre divulgar aí esse assunto que é tão importante. Obrigada, obrigada. No próximo bloco, a gente vai falar sobre tecnologia. É um instante só e eu já volto. Não, saia daí. A gente sabe, não é novidade para ninguém, que hoje em dia a solução para tudo passa pela tecnologia. E nesse sentido, Ponta Grossa está aí na frente, porque sediou um Congresso Nacional de Engenharia e Tecnologia na semana passada, um evento para discutir a modernidade e adaptações nesse sentido. E a promoção foi da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Ponta Grossa, e eu recebo hoje aqui o Rafael Mansani, presidente da associação, para contar para a gente como é que foi a importância desse evento. Rafael, prazer te receber, seja bem-vindo. Prazer é meu, obrigado por novamente estar aqui comentando e trazendo informações da Associação dos Engenheiros e Arquitetos. Não, esse congresso de engenharia e tecnologia, que teve essa abrangência nacional, ele já é um conhecido antigo da nossa comunidade, mas com outro formato, né? Exatamente. Nós estamos na 13ª Semana de Engenharia e Tecnologia. No ano passado nós modificamos o nome para Congresso Nacional de Engenharia e Tecnologia, com o objetivo de ampliar o público e trazer pessoas de fora, tanto ouvintes como palestrantes. Esse ano nós tivemos todos os palestrantes de fora. Um dos engenheiros foi formado pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, é um egresso da instituição, mas mora em Maceió. Então ele foi importado de Maceió para fazer o terceiro dia do evento. Olha que bacana. E quais foram as discussões principais aí? Porque convenhamos que Ponta Grossa e região é um desafio de mão cheia para engenheiro, para arquiteto, para profissionais dessa área, né? O que nós tentamos trazer no Congresso são sempre inovações e assuntos que estão no nosso cotidiano. Abrindo o Congresso, nós tivemos a participação do engenheiro Gustavo Taniguchi, que é o detentor do nosso plano de gerenciamento urbano. E mobilidade urbana. Então ele veio falar exatamente sobre isso daí. Mobilidade urbana, o que está sendo feito, quais são as discussões. Hoje a sociedade participa muito disso daí e é isso que nós temos que levar a conhecimento de todo mundo. Depois do projeto pronto, que tem uma durabilidade de 10 anos, não adianta reclamar. Eu precisava de um ponto de ônibus aqui, ou o ônibus deveria de não passar por essa rua, passar pela outra. O momento da comunidade, da cidade, trazer a sua palavra é no momento da concepção do projeto, que é o que está acontecendo. No segundo dia, nós tivemos a participação do congressista Carlos Piazza, que foi fantástica a sua palestra sobre disrupção e o futuro das profissões. No terceiro dia foi a engenheira Daiane Dornelles, falando sobre manutenção predial, agora os casos recentes que aconteceu lá no prédio do INSS, no Museu de São Paulo, falta de manutenção, acabou acarretando, né, no desmoronamento, na perda, além do patrimônio cultural, do patrimônio propriamente dito, que era o prédio. E no último dia, fechando o congresso, o engenheiro Enio Padilha veio falar sobre marca pessoal e a vida profissional, que para nós engenheiros começa no início do curso de engenharia. Já começa ali, Já começa ali. A partir do momento que você tem acesso às matérias, a tua vida profissional começa ali. E hoje em dia, o desafio é maior para quem está começando o curso de engenharia nesse sentido? Ou essas tecnologias tornaram mais fácil a vida do engenheiro? Eu acredito que as tecnologias
facilitaram um pouco como são feitos os projetos. Tá. Porém, o conhecimento para interpretar, né, os projetos e interpretar programas de cálculo, se você não tiver total conhecimento do que você está fazendo, te leva muito ao erro sem que você detecte aquele erro ali. Você só vai ver depois na execução. Então, o olhar crítico do engenheiro, o conhecimento dos programas, além de toda a teoria, tem que estar muito bem focado. Você não passa despercebido um pequeno erro que no projeto é insignificante, mas na execução vai acarretar problemas significativos de construção. E o profissional da engenharia tem que estar muito atento, porque eu acho que é o único profissional que a responsabilidade dele não acaba quando acaba o serviço, é 10 anos, né, a responsabilidade técnica, é isso? Exatamente. Na verdade, a responsabilidade técnica é 5 anos depois da conclusão do projeto. Né? Porém, você tem uma responsabilidade civil durante a execução. E o que hoje a gente está trabalhando muito é que, depois da obra, não acaba a construção. Existe a manutenção que elevará a vida útil daquele patrimônio, do bem que o profissional da engenharia acaba entregando para o proprietário. Com manuais de manutenções e o acompanhamento dele depois da entrega, depois da obra pronta, acaba levando a vida útil. Porque problemas, o uso, acarretando vazamentos, pontos de mau contato elétrico, tudo isso daí... Trincas. Tem que ser feita uma manutenção para o próprio uso, a dilatação acaba ocasionando isso daí, infiltra a água, dá um outro tipo de patologia. Para ser evitado, uma manutenção preventiva, num período menor, acaba elevando a vida útil do prédio. E esse é um conceito relativamente novo, né? Porque não se pensava nisso até um tempo atrás, né? De você ter um engenheiro para cuidar da manutenção. É meio que chama faz tudo, né? Relativamente é novo, porque nós temos uma NBR, que é a 5674, que foi aprovada em 2012. Então, hoje nós estamos em 2018, tem 6 anos da sua aprovação. A partir desta norma brasileira é que começa a se pensar mais não na reforma, né, mas na manutenção acompanhada pelo engenheiro. A gente vê muitos casos de prédios, por exemplo, que a pessoa ela resolve ampliar a sala. Tira ou não tira o pilar? Nós temos vídeos aí na internet que a pessoa tirou o pilar e caiu o prédio inteiro. Por causa de um apartamento? Por causa de um apartamento. Então, o acompanhamento por um profissional qualificado que tenha registro no CREA é muito importante. Profissional ou empresa que faça essa manutenção. Se nós pensarmos em vida útil, até estive pesquisando esses dias, a mansão Vila Hilda, né, que todo mundo conhece, que foi do cervejeiro Henrique Tilling, foi construída em 1926. Então, através de manutenções, que o imóvel ainda encontra-se em condições de ser utilizado. E em Ponta Grossa existem outros imóveis nas mesmas condições. Porque aqui isso toma uma dimensão ainda maior, né, Rafael? Porque nós estamos numa cidade antiga, né? Uma cidade de quase 200 anos e nós temos construções aí de pelo menos 100, 120 anos que estão em pé. Exatamente. A mansão Vila Hilda vai completar 100 anos. E os prédios, quais são a vida útil? Nós temos prédios mais antigos, o condomínio Vila Velha, o edifício Soraya. O edifício Nastas. O edifício Nastas, que são dos mesmos construtores. Princesa. Quantos anos mais esses edifícios vão durar? Só a manutenção preventiva e, no caso desses edifícios, a corretiva é que vai levar a vida útil de um condomínio, de um prédio. Lembrando que tem que ser acompanhado por um engenheiro. Porque senão você, é o que você falou, né? Você corre o risco do conserto acabar estragando tudo, né? Porque a manutenção não é a maquiagem do prédio. Não adianta estar bonito por fora. Você tem que ver estruturalmente se ele não está tendo modificações. E esses projetos que a gente vê, que tem ganho tanta repercussão, projeto de prevenção a incêndio, etc. Isso também é missão do engenheiro, fazer esse tipo de projeto? Todo projeto de prevenção de incêndio, quem faz é um engenheiro. Passa por uma aprovação também do engenheiro. Depois do caso do incêndio da Boate Kiss, mudou-se totalmente
as normas de projeto de combate a incêndio. Então, elas estão mais rigorosas, sendo cobrado mais, o bombeiro acaba tendo também que fiscalizar com mais critérios e isto gera um trabalho para a engenharia, que é quem faz esses projetos. E nesse congresso de tecnologia, em oportunidades como essa, é que os profissionais têm aí a chance de reciclar esses conhecimentos, tomar pé dessas novas normas, quer dizer, se atualizar profissionalmente, que hoje sem isso ninguém se mantém no mercado, né? Nós tentamos fazer sempre um apanhado do que está sendo necessário para o mercado. Nós já fizemos curso na própria Associação dos Engenheiros de atualizações no caso dos projetos de prevenção de combate a incêndio. Hoje toda a obra tem que ser pensado já com o projeto, porque existem escadas de incêndio, né? Equipamentos para combate a incêndio no caso de um incêndio. Então, você tem que pensar isso já na concepção do projeto. Nós tentamos trazer sempre no Congresso de Engenharia, além das palestras, os minicursos. Tá. Este ano trouxemos curso de instalações elétricas, também um curso de estudo de impacto de vizinhança, que é um projeto que todo o engenheiro, o arquiteto que vai solicitar um alvará na prefeitura tem que apresentar esse estudo de impacto de vizinhança. Então, nós tentamos difundir mais, levar conhecimento de quem foi participar do curso, como é feito e elaborado esse projeto. Porque essa também é uma legislação relativamente nova, né? Foi aprovada aí há coisa de um ano. Esse estudo de impacto de vizinhança era um desejo antigo já da Associação dos Engenheiros. Solicitamos muito e brigamos muito por essa aprovação. E agora, depois de aprovado, já tem um determinado período, está sendo cobrado com mais afinco. Hoje até a prefeitura cobra para avaliar o projeto de estudo de impacto de vizinhança. Tá. Então, quer dizer, é preciso realmente que o profissional esteja bem... Então, é preciso que o profissional tenha total conhecimento do que vai fazer. Além de ser cobrado, não aprova o projeto se o estudo de impacto não condizer com o que está na legislação. E é muito justo esse estudo de impacto de vizinhança, né? Porque nós já temos uma cidade antiga, com uma topografia que não ajuda muito. E aí você ainda vai construindo coisas sem pensar em como isso vai afetar a região? Nós acreditamos que o estudo de impacto de vizinhança acaba tirando alguns problemas que um imóvel novo, uma construção vai causar pro trânsito, pro vizinho, né, que tem uma construção ao lado. Então, esse estudo está para dirimir esses problemas. Antes da obra estar ali, já executada, para depois a prefeitura, o vizinho ter que correr atrás de como é que muda. Se é uma via única, não foi pensado em quantos carros iria passar. Se é um prédio de 230 apartamentos, aonde que vai ficar os carros de quem forem visitar essas pessoas. Então, tudo isso aí passa pelo estudo de impacto de vizinhança. E o estudo de impacto de vizinhança vai determinar também como que a pessoa, o empreendedor daquele imóvel, vai compensar a cidade por eventuais prejuízos também, né? Exatamente. Então, se é preciso, ele está fazendo uma construção, não tem asfalto, uma medida compensatória, que é chamado, é ele fazer aquele asfalto ali. Uma outra medida compensatória, se ele vai fazer uma conversão à direita ou à esquerda, fazer um pequeno trevo na frente do seu empreendimento. Essa é uma outra medida compensatória. Ou seja, não onera o município com investimento próprio, né? O investimento do empreendedor traria um custo ao município e hoje isto acaba diminuindo. E quer dizer, e a associação aí presta esse serviço para os profissionais, deixando eles habilitados a prestar esse atendimento para o cliente da melhor maneira possível, né? Exatamente. A gente tentou levar esse curso ao conhecimento de todo mundo para que o melhor trabalho seja apresentado para o cliente e também o tempo de avaliação desse projeto pelos profissionais da prefeitura diminua, já que se apresenta um projeto mais detalhado, melhor elaborado, um estudo que realmente atenda à construção. Tá certo. Nossa, Rafael, adorei conversar com você. Parabéns pela iniciativa. Tomara que vocês consigam aí trazer muitas dessas ações, que não é só os engenheiros e arquitetos que ganham, é a cidade toda. Toda a comunidade, acho que só ganha com um trabalho bem feito, com profissionais qualificados e que atendam o cliente dentro das normas. É uma segurança que o cliente tem ter um engenheiro registrado no CREA que possa
dirimir todas as dificuldades e as ocorrências que tenho, né, numa obra que são várias. Exatamente, quer dizer, não dê bobeira, contrate o profissional certo, né? Contrate um profissional que você esquenta bem menos a cabeça. Tá certo, obrigada. Obrigado, eu. E no próximo bloco a gente vai falar mais um pouco sobre esse assunto, sobre outro ângulo. A gente vai falar da importância do trabalho de um arquiteto, para um projeto ter acessibilidade para as pessoas, em especial para as pessoas idosas. Eu recebo a arquiteta Lorena Comel em um instante só. Não saia daí, eu já volto. Dia 1º de outubro foi comemorado o Dia do Idoso. E é uma população que está aumentando no Brasil, a pessoa idosa. Nós temos aí a perspectiva de, nos próximos 40 anos, 1/4 da população brasileira vai ser pessoa idosa. E será que a gente está preparado para isso? E não é só a questão de políticas públicas, não. É a questão mesmo do dia a dia, da moradia, da casa. A nossa casa hoje está preparada? Não sei, acho que não, né? Para falar sobre isso, eu converso hoje com a arquiteta Lorena Comel, arquiteta, professora universitária da LR Arquitetura, LW? L mais W. L mais W Arquitetura, olha, já estou trocando aqui. L mais W Arquitetura, que está aí no mercado fazendo um trabalho muito lindo e pensando nisso, na acessibilidade. Prazer te receber, uma honra, tanto tempo de programa, primeira vez que a gente consegue conversar. Pois é, verdade. Obrigada pelo espaço, obrigada por estar aqui. Muito bom estar conversando com você. Eu gosto muito do seu programa, gosto muito das suas entrevistas. São bastante dinâmicas, informativas. É realmente um conteúdo sensacional para a nossa cidade. Puxa, obrigada, fico muito feliz. Mas é que eu sempre escolho pessoas especiais. Sempre trago pessoas especiais. Aí. É verdade. E você é especial também, escolhendo pessoas especiais. Então, acho que a combinação é boa. Obrigada. E a gente tem assuntos aí sempre que interessam, né? Porque a gente vê, meu Deus do céu, a quantidade de pessoas escorregando em tapete e não passando em portas e soluções tão simples que nunca foram pensadas, né, Lorena? As pessoas começaram a despertar para isso agora, né? Essa estatística que você falou agora no começo, ela é assustadora. Nos países de primeiro mundo, esse envelhecimento da população foi bem mais gradativo. Então, eles tiveram quase um século para aí começar a entender essa população e começar a trazer normas e regulamentações, o que poderia dar mais conforto para as pessoas nesta idade. Nós não estamos tendo. Então, nós que estamos aqui em desenvolvimento, países em desenvolvimento, não estamos tendo tanto tempo assim para pensar no assunto. Na verdade, nós já estamos tendo que fazer, né? Buscar bons exemplos que foram feitos e trazer, né? Imagina, 1/4 da população acima de 60 anos e também pensar assim, a expectativa de vida, né, Cláudia, está cada vez maior. E nós tivemos esse salto muito de repente, como você falou, não deu tempo de acostumar, porque até um tempo atrás, a população idosa, você não tinha, porque as pessoas faleciam antes, né, elas morriam muito novas. Sim. E hoje as pessoas vivem até bastante, então isso, a arquitetura deveria vir junto, né? Porque esses pequenos acidentes, às vezes uma bobeirinha pra gente, pode causar um dano muito grande para uma pessoa de idade. E aí, às vezes, interromper uma velhice saudável. Exatamente, né? Porque você vê, isso eu lembro uma vez que, para mim, foi um motivo de atenção. Eu fiz uma entrevista com o Dr. Lessi, médico ortopedista, e ele falou, e a gente estava falando sobre os cuidados, né, com acidentes e tal, para todas as pessoas. Ele disse, não é só para os idosos, tapete do lado de cama tem que ser banido, né? Principalmente para pessoa idosa, mas para qualquer pessoa. E um hábito que as pessoas não têm, muito simples, por exemplo, do abajur do lado da cama. Que, sabe, as pessoas levantam para ir ao banheiro de luz apagada. É óbvio que elas correm risco, imagina se for pessoa de idade. Quer dizer, isso são coisas que um médico pensou, mas o arquiteto tá ali para projetar, né? Ele provavelmente viu isso na experiência dele no dia a dia. É. A gente é preparado para prever esses problemas e quando projeta, para que isso não aconteça quando a obra está executada. Então, superfícies, eu diria tapete, e eu até às vezes
tenho às vezes discussões no escritório, o cliente quer, adoro os pisos polidos, né? Eu sempre que vou trabalhar cozinha, por exemplo, ou áreas molhadas, banheiro, eu sempre oriento que não se use pisos polidos. Sim. Porque hoje você tem 40, daqui 20 anos você tem 60, talvez você esteja usando a mesma casa que você está morando hoje. Então, assim, eu já procuro, até nas partes do acabamento do projeto, já pensar em decisões que são muito pequenas, mas que dão segurança. Até para crianças também. Que eu sempre falo, o que é bom para velhinho é bom para criancinha. Exatamente. Então, quer dizer, uma casa é por uma vida. Muitas delas são. Né? Por uma vida toda. Sim. Aí o casal casa, tem um filhinho pequeno, mas um dia eles podem trazer os pais para morar, eles provavelmente vão ficar idosos naquela casa. E aí você não tem, acontece como nós tivemos, por aí exemplo. Vai para reforma. Nós, né, porque eu trabalho no dia a dia na Câmara Municipal também, nós tivemos agora que fazer todo um projeto de acessibilidade, porque é um prédio muito antigo e que não tinha acessibilidade nenhuma. E quando a gente fala acessibilidade, não é só para pessoa com deficiência, né? Não. Pode ser uma deficiência temporária. Você pode virar o tornozelo e ter que andar de muleta ou numa cadeira de roda por 3 meses. Eu posso ter uma dificuldade visual, por exemplo. Então, acessibilidade não é só cadeira de rodas, não é idoso só. Eu posso ser uma gestante, que eu estou com problemas de locomoção, às vezes no final da gravidez a gente realmente fica grande, né? Você perde a noção de espaço. Então, a norma, quando saiu há décadas atrás, ela previu o idoso. Hoje ela já incluiu mais pessoas nessa lista para abranger o ser humano em todas as suas diversidades. Em arquitetura, a gente chama desenho universal. Olha que bacana. Que Veja seria como isso mudou, né? É o desenho universal. É a nossa perfeição, vamos dizer assim. Onde qualquer pessoa poderia entrar e se locomover sozinha com o máximo de independência. Porque quando a gente fala da arquitetura para o idoso, a gente também fala da independência. Essa pessoa precisa da independência. Então, você falou da iluminação, do abajur, né? A iluminação é super importante. Corredores escuros, uma escada sem luz, áreas sombreadas, uma cozinha mal iluminada. Tudo isso faz parte de um bom projeto para que essa pessoa seja mais independente possível. Exatamente. E aí entra em cena a questão do próprio profissional da arquitetura, né, Lorena, que recentemente esse profissional passou a ser visto como fundamental, porque até um tempo atrás só se pegava o profissional da engenharia, né? O profissional da arquitetura era considerado um luxo numa construção. Supérfluo quase, né? Para fazer bonitinho. É o decorador, né? E sem ser pejorativa, mas era mesmo, durante muito tempo, um conceito que se tinha, ainda mais em lugares que não são capitais, né? Mais no interior e tal. Porque nós não tínhamos universidade de arquitetura aqui. Então, a gente não tinha esse costume, né? A engenharia civil era muito forte. Então, na ausência daquele profissional especialista em projetar casas, eu tinha um engenheiro civil que acabou abraçando esse mercado por não haver profissionais. Eu trabalho aqui em Ponta Grossa há 13 anos, eu e o Elton, que também é arquiteto. E a gente percebe que hoje a busca pela gente é muito mais no sentido de necessidade. Eu já percebo claramente as pessoas buscando um arquiteto de maneira muito natural. Eu vou construir, eu vou buscar um profissional que se adeque ao meu estilo, enfim, à minha proposta. Então, isso é muito natural. Eu até ficava, recém-formada, ficava assim, ai meu Deus, porque você tem tanto bom gosto, né, que ia mais para esse lado decorativo. Isso. Hoje, eu acho tão bom que as pessoas acham que eu tenho bom gosto, porque eu levo isso numa boa. Mas a arquitetura, ela realmente está entrando, as pessoas grande parte da população já tem essa consciência. Que maravilha, né? Porque é o profissional que está ali para dizer, porque eu posso achar esse lustre maravilhoso, mas aí é um conceito decorativo, eu preciso ver se ele vai cumprir a função que ele precisa, né? E qual é a função? Iluminar o ambiente adequadamente. Exatamente. E aí eu tenho
Eu tenho uma peça, que tem um formato que é feito do material, eu tenho uma quantidade de lâmpadas, eu tenho um tipo de lâmpada, eu tenho um tamanho físico do ambiente, um pé direito, uma altura específica, eu tenho função de luminar para uma área de jantar, uma área de leitura, um quarto, um banheiro, e cada um desses ambientes exige que você analise isso e você proponha o melhor. Então, às vezes parece simples. Também não quero complicar muito a vida das pessoas, porque eu não quero que as pessoas também tenham essa ideia de que o arquiteto é complicado. Na verdade, o arquiteto vai tomar decisões junto com você que vão facilitar a sua vida. E que vai ficar aquela... e são umas coisas simples, né, Lorena? Por exemplo, a quantidade de tomadas, quer dizer, daqui a pouco você tem uma casa que tem 45 tomadas numa parede lá, e daí você tem que estar puxando extensão, porque na outra parede não foi projetada nenhuma, né? Os nossos projetos do escritório, a gente sempre propõe a locação, que a gente chama de pontos elétricos de lógica. Então, por que o arquiteto? A gente já previu os ambientes, então a gente já loca isso. Então, quando vai para o engenheiro elétrico, ele já sabe, eu quero um ponto aqui, eu quero uma tomada alta para tal equipamento, quero uma média, quero uma baixa, quero uma dupla, a distância tal. Então, isso, quando o projeto arquitetônico vai para o engenheiro elétrico responsável, para ele é muito mais simples. Porque senão fica um ponto ali, um em cada parede, e depois todo mundo se põe canaleta. Exatamente, todo mundo se está... Ou então puxando aquelas extensões, assim, todo mundo tropeçando. Sim. E todo mundo aí se estapeando na obra e gastando muito mais, né? Isso você tocou num ponto super importante. Refazer trabalho na obra é para você pegar o teu dinheirinho da carteira e jogar fora. Taca fogo no dinheiro, né? E as pessoas antes também, até pouco tempo atrás, tinham a noção de que um arquiteto era coisa só assim para quem tinha muito dinheiro e ia fazer uma casa super, ultra, mega, aquelas de novela. E não é isso, né? O custo de um projeto de arquitetura, ele vai variar entre 3% e 5% do que você vai gastar. Às vezes menos, dependendo se é um edifício. Quanto maior a edificação, essa porcentagem pode variar, tá? Mas em torno de 3% a 5%. Então, você consegue essa economia facilmente na compra de materiais. Exato. Você vai comprar tijolo, argamassa, cimento, ferro. Só com essa negociação que você tem com as lojas, você já tira o honorário do arquiteto bem fácil. E você ganha um monte, porque você valoriza o teu imóvel, você constrói com a certeza de que vai ficar bom, você não vai correr o risco de ficar pequeno, de ficar muito frio, de ficar muito aberto, de ficar muito fechado, de ficar muito alto, de ficar muito baixo. Exatamente, muito escuro, muito claro. E as pessoas às vezes falam assim do tempo, né? Essa semana, um possível cliente, que não fechou a princípio, né? Mas eu acredito que vai dar tudo certo. Lorena, vi um projeto de vocês que eu adorei, uma casa de vocês que eu adorei, e queria fazer uma casa com vocês no condomínio e tal, e ele queria começar a construir, ansioso, né? Eu só compro o terreno, ela quer o projeto, porque ela quer construir. E ela quer se mudar amanhã, de preferência. E ele fala quanto tempo, né? Todo esse processo, né? Então, eu tentei explicar as fases de processo, do projeto da arquitetura, né? Ela precisa do amadurecimento. Daí eu falei assim, eu posso fazer um projeto rapidamente para você, mas se você puder me dar um tempo para eu amadurecer e nós fazermos esse processo juntos de amadurecimento do teu projeto, você vai ter a certeza que você vai ter um produto final incrível. Eu posso fazer... Não, Lorena, eu tenho 30 dias. 30 dias eu mato a pessoa, mas, eu peço mais uns 15. Eu faço. Mas se você me der 2 meses para a gente passar por todas as fases de estudo, das suas necessidades, do que você quer, de como que você vive, quem que vai morar com você, como que você se vê no futuro, né? Aí, e a gente vai harmonizando isso no projeto, e aí quando eu te entrego o projeto, você vai ter certeza que o teu projeto é teu. Exatamente, especial. A tua cara, né? Sim. Que maravilha. E, nossa, adorei essa nossa conversa e a gente vai ter que marcar uma próxima, porque a gente começou a falar de um assunto e passou para outro. Me desculpe. Imagina, mas eu adorei a conversa, até porque da importância, e eu já quero deixar um convite, então, para a gente falar de uma próxima vez, do que a gente pode fazer para melhorar a acessibilidade das nossas casas, de quem já tem. Quem vai construir, tudo bem, chama um arquiteto que não vai ter erro. Sim. Agora, quando você já tem uma casa e tal, tem solução? Tem solução.
Um arquiteto ajuda numa reforma também? O arquiteto é essencial, é essencial. Às vezes você fica limitado, porque você já tem uma estrutura física pronta. Mas há muitas soluções que podem ser feitas, tenho certeza disso, assim. Até porque como é que eu vou dizer assim, a norma para a reforma, ela é um pouquinho mais elástica. Porque ela tem que permitir um pouquinho mais, porque como você falou que você está fazendo um grande projeto de acessibilidade lá na Câmara, ela tem que ser um pouquinho mais elástica, porque às vezes o espaço físico que você tem construído não permite você chegar no ideal, mas permite você chegar numa situação muito melhor do que você tem hoje, muito mais confortável. Exatamente. E eu sempre falo, se é confortável para o idoso, pode ter certeza que é confortável para você e para mim. Essas soluções de projeto, Ana Cláudia, elas são confortáveis para todos, viu? Que bacana. Pessoal que queira, a gente deixa aí o site para procurar. O site é lindo, lwarquitetos.com.br. Então, perfeito e muitíssimo obrigada. E pode ter certeza que essa foi a primeira de muitas vezes, porque agora eu vou começar a te explorar muito. Eu vou adorar. Eu peço desculpa se a gente desviou o assunto, mas é que foi um prazer. a arquitetura é muito ampla. Ela envolve a vida muito das pessoas. E é um assunto que eu amo, obviamente. Obviamente, e eu adorei conversar. Nossa, e é claro que a gente vai conversar mais vezes. Obrigada mesmo. Obrigada. Boa noite, gente. Bom dia. E você vai conferir agora a dica de estilo de hoje. A temporada é primavera-verão, coleção que a gente sempre lembra. Florais, tons claros, candy color. Mas quando o assunto é moda, a gente não pode esquecer do preto. O preto tem presença garantida, é elegante, garante um acabamento, um visual sempre bonito. E se for em verniz, então, aí a peça é perfeita para qualquer momento. Seja para uma ocasião mais formal, seja para um momento mais descontraído. Com verniz preto, ninguém erra. E o verniz preto está em alta, principalmente se você combinar com franjas, com dourado. E se é peça atemporal, junto com tendência, você sabe que é DNA CS Club. Então, hoje a gente trouxe aqui para mostrar para você peças aqui que combinam todas essas tendências. Olha aqui, se você prefere um modelinho mais baixo, mais descontraído, a sapatilha preta em verniz, ela vem com esse acabamento com um laço, que também está super em alta nessa temporada, a franja e os detalhes em dourado. Você vai estar muito elegante aqui, com calça comprida, com jeans, com vestido, com um floral, com um tom claro, que aqui você vai dar o complemento. Precisa formalizar mais o visual? Que tal essa opção aqui, que além do preto, além do verniz, traz a transparência, ó. A parte aqui transparente nesse escarpin, que é uma peça clássica, sempre em alta e que traz aqui esse complemento da moda. Tá elegante, tá vestido, precisa de uma bolsa? Olha aqui, essa opção aqui, uma bolsa num tamanho médio, também com o acabamento da franja, com o detalhe em dourado, mostrando que preto cabe sim na primavera-verão. Mais opções? Claro, na CS Club, piso superior do Shopping Palladium. E o Alto Estilo de hoje fica por aqui, lembrando que o nosso telefone é 991323536. O e-mail, programaautoestilo@gmail.com. Eu quero deixar um agradecimento e um abraço muito especial para a equipe de New Hair Design, parceiro de muitos anos, responsável aí pelo meu visual. Um abraço grande para a equipe da CS Club e também para a Lorena, da Dona Z Semijoias, que hoje mandou para a gente aqui esse cristal róseo, que assume tonalidade às vezes de rosa, às vezes de roxo. Uma pedra muito bonita e que traz uma energia muito positiva, Dona Z Semijoias. E você, eu quero agradecer demais pela companhia, pela audiência, pela participação. E a gente se encontra na próxima semana aqui na TV Vila Velha, sempre em alto estilo. Até lá!